mundo faz aquela listinha de ano novo que vai fazer? Todo mundo faz ou só eu que tenho essas manias de velho? Não, né? Vocês fazem também? Obrigada por me apoiar, gente. Enfim, janeiro é um mês muito bom. Assim, eu gosto de uma palavra budista, os budistas usam muito. Auspicioso. É maneira essa palavra, né? Daquela sensação assim, de uma coisa importante que vai acontecer. E eu acho que janeiro é um mês que a gente tem a esperança renovada, da possibilidade de reescrever. No que depende da gente pode fazer diferente. E aí, quando o Dalton, estava conversando com o Dalton sobre o tema e tal, assim, o que vai ser? Mandei para ele esse texto, eu gosto muito desse livro. É o livro de Esther. Não é porque é o nome da minha mãe, não. Mas é porque é um livro muito interessante no Antigo Testamento. Não sei quantos de vocês já leram. Os crentes aqui já leram? Gente, vamos ser crentes. Levanta a mãozinha, obrigada. Se não leu, lê hoje, que é pequenininho. Tome vergonha. Em nome de Jesus. Não perde seu galardão à toa, não, igreja. Mas, enfim, o livro de Esther é fascinante, porque é um dos pouquíssimos na Bíblia que tem nome de mulher. Aquela pessoa feminista já chegando, militando. Que tem pouco nome de mulher. Então, o nome da protagonista da história está logo ali na cara. Ruth também, né? Se a gente parar para pensar quantos livros da Bíblia tem nome de mulher e tem esse protagonismo das ações, né? Esse livro é um livro, isso me chama a atenção. Se a gente fizer uma exegese assim, feminista mesmo, a gente já começa, o livro já começa com a rainha Vasti, antes de Esther, já se negando a comparecer num banquete. Já é uma coisa interessante, né? Porque as mulheres, naquele contexto, numa posição de subalternização, ela está numa corte real, né? Com outras concubinas, e rainhas, e princesas. Como é que é isso? E aí, depois, quando Esther entra na história, mais ainda. A gente tem o protagonismo de uma mulher, assim, de maneira muito forte, muito decisiva nos rumos daquela história. E uma coisa interessante, eu acho que eu estou fora da direção da câmera aqui, peraí. Agora eu estou certa aqui? Estou? Ah, garoto, agora vai. E outra coisa interessante também é que você que leu esse livro deve lembrar. Não tem a palavra Deus nesse livro. Não aparece a palavra Deus. Acho que é o único livro da Bíblia que não aparece a palavra Deus. E é interessante porque a gente vê Deus o tempo todo, de outras maneiras. Agindo através das pessoas, nas circunstâncias lá dos momentos históricos. É muito interessante a gente ler com essa lente, prestar atenção nessas coisas. Porque, às vezes, a gente lê a Bíblia meio correndo, assim, né? Só porque tem que ler. Eu, quando era criança, eu tinha que ler 3 capítulos todo dia e 5 no final de semana e fazer uma relatoria para minha mãe. Não ri, não, é sério. É pior que é verdade. Mas, enfim, não morri, estou aqui. Né? Tipo, faz sequelas. Mas, enfim. Mas é interessante que, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai lendo com outros olhos, prestando atenção em algumas coisas. Então, tinha um exercício que eu fiz com um grupo, há um tempo atrás, de estudos feministas da Bíblia, e a gente leu os 4 evangelhos, parando toda vez que aparecia um nome de mulher, ou alguma mulher. E a gente se perguntava, essa mulher tem nome? Não tem nome? Ela fala alguma coisa? Falam por ela? E tem aquelas situações curiosas da mulher do fluxo de sangue, né? E ela disse consigo mesma, gente, é tipo divertidamente, né? A pessoa está dentro da cabeça da pessoa para saber. Então, são coisas interessantes. Esse livro de Esther é um livro que vale a pena a gente ter essa lente. Procurar como é que as mulheres estão agindo, que trama é essa social, qual é esse contexto. Isso ajuda a gente a entender melhor a história e a aplicar melhor a história para a nossa vida hoje. Porque é para isso que a gente lê a Bíblia. Para fazer essa correlação, para aprender com a experiência deste povo consagrado e fazer a correlação com a gente. O que isso serve para a gente, o que nos ensina ou não, o que tem a ver. Ou fazer essa análise crítica, entendendo o texto como diretrizes para a gente também, que é o nosso livro de fé. Enfim, essa comunidade onde acontece essa história, são aqueles judeus que, após o exílio na Babilônia, que durou 70 anos, é a galera que não volta para Israel. O pessoal, né, casou, comprou um pedaço de terra, se estabeleceu, resolveu não voltar.
E a história de Esther se dá nesse contexto, dessa população que na diáspora, que quando se espalhou, não voltou para o território de Israel. E é óbvio que toda a sua espiritualidade, toda a sua vivência comunitária se dá em outro contexto, em outro país, em outro lugar, o território. E isso faz tudo ser muito diferente, porque eles não têm o templo, né, que é tão central na espiritualidade judaica, e que no Novo Testamento vai ser delimitante de provar quem é crente ou não, né? Se você vai ou não ao templo, assim, usando as nossas palavras. Então, eles estão em outro lugar, vivendo em outra cultura, com outros deuses, outras formas de manifestação de espiritualidade, e como que eles mantêm a sua identidade nesse contexto tão diverso. Então, é interessante a gente pensar nisso também. E aí, nessa narrativa especificamente, para dar esse contexto para vocês, a gente tem uma trama feita por um homem chamado Amã, que pretende exterminar o povo judeu que está nesse contexto da história. E aí cabe a Esther, Mordecai, que é o tio dela, fica sabendo, e cabe a ela denunciar e fazer alguma coisa. Sem mais spoilers, vocês podem ler o livro, está aí, série no Netflix em breve. Deve ter tido alguma novela da Record, né, gente? Sempre tem. Teve, acho que teve. Esther, então vocês já viram, já sabem a história. Não porque vocês leram a Bíblia, acho que vocês viram a novela, como bons brasileiros que somos. Enfim, essa história é interessante, se a gente for pensar hoje na questão da Palestina, não vou entrar nesse ponto, que é muito rico para a gente pensar também. Um povo que passou por sucessivas dominações e violências e genocídios. Né? Como é que o mundo dá volta, como é que a história muda e hoje eles estão agindo dessa maneira, né, com o povo palestino. Isso é uma causa para a gente pensar também, mas não é o foco da minha reflexão hoje. O texto que vai guiar a gente é um verso só. Está lá no capítulo 4, e é o verso 14. E diz o seguinte: se de todo te calares, ou dependendo da tradução, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e sua família, ou dependendo da tradução, você e a família do seu pai serão mortos ou perecerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha, ou que você chegou a este reino. Então, o contexto eu já falei, comunidade judaica na diáspora, numa trama genocida para eliminar essa etnia daquele contexto. Mas aí, obviamente, né, que a gente sai do calvinismo, mas o calvinismo não sai da gente. 3 pontinhos para a Agnes me zoar depois. 3 coisas para a gente ter como uma provocação, uma reflexão e um chamado para ação nesse verso 14. Esse único verso que a gente vai usar hoje. Eu identifiquei nesse verso um desafio, um paradoxo e uma missão. Então, o texto diz: se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para o povo judeu. Mas quem sabe, se não foi para este tempo que chegaste a esse reino. Isso é o tio dela falando com ela. Então, vamos para o primeiro, o desafio. Esse comecinho do verso: se de todo te calares agora, ou se você ficar calada. O tio dela soube dessa trama, falou para ela, e agora estava na mão dela essa batata quente. Ela tinha que resolver, porque ela estava no palácio, ela era uma rainha, ela tinha, de alguma maneira, acesso a quem podia resolver esse problema. Mas isso tem uma lição incrível para a gente. Diante dessa injustiça, porque era uma trama injusta, motivada por desejo de poder, por inveja, a pessoa que planejou esse assassinato coletivo, esse genocídio do povo judeu nesse contexto, diante dessa injustiça não poderia haver um meio termo. Não poderia haver silêncio. Ela tinha que fazer alguma coisa. Por isso que o tio dela fala: se você ficar quieta agora, então, se de todo te calares, diante desse contexto histórico urgente, de crise, de necessidade, de ameaça da vida, da liberdade, você tem que fazer alguma coisa. Você não pode ficar quieta. Não tem como ficar em cima do muro. Então, esse texto mostra para a gente, que também pode pegar esse ensinamento para a nossa vida, que esse desafio podia custar a vida de Esther.
ousar comparecer na presença do rei sem ser convidada, nesse contexto, podia ser punido com morte. Ela fala isso num verso mais à frente. Tanto que ela fala, se eu perecer, pereci, mas eu vou lá. Então, isso quer dizer que ela tinha consciência dos riscos. Ela fala sobre isso. E isso mostra para a gente que nesse momento extremo, que demanda uma decisão radical, uma atitude que seja, sabe, cirúrgica, ela tinha que colocar na balança a coragem, se ela conseguiria fazer o necessário pela justiça, pela verdade, pela vida. E se a gente traz esse desafio para a gente? Vamos fazer um exercício de imaginação rapidinho aqui, colocando nós nesse contexto. Nesse momento onde Esther tinha que tomar uma decisão diante de um perigo eminente que comprometia a vida de muitas pessoas, quantos riscos de morte nós, nas nossas histórias existenciais, individuais, já enfrentamos, já passamos, porque a gente se dispôs a enfrentar uma situação difícil. Como assim riscos de morte, Priscila? Uma morte social. Quantas pessoas nos tiraram dos seus círculos de amizade pelo fato de nós defendermos a verdade? Quantas relações nós perdemos na vida por conta de não cair nas armadilhas das fake news? A gente acabou de viver 4 anos em que muitas pessoas tiveram suas relações quebradas e assim, algumas de maneira irremediável. Não dá para voltar. Por conta da gente defender algo que, evidentemente, era, né, a verdade, ou contra essas pessoas pensavam. Isso é muito interessante, a gente teve que encarar isso de alguma forma. A gente perdeu amigos, familiares, relacionamentos diversos, por divergências políticas e ideológicas, não é verdade? Muitas pessoas vieram para essa comunidade por causa disso, porque perderam suas antigas comunidades de fé, ficaram sem clima. Até foram agredidos, alguns amigos meus agredidos fisicamente. A gente viveu isso na história recente do nosso país. Então, a gente sabe que essas mortes sociais acontecem por a gente pensar diferente. Quando a gente ousa confrontar com a verdade. Isso acontece, isso pode acontecer. Mas, não só isso. A gente também pode correr esse risco de morte na defesa da verdade diante de estruturas religiosas. Quantos de vocês tiveram vivências em outras igrejas, onde o pastor, ou a liderança, ou a pastora, se sentia quase que dono da sua vida, a ponto de se meter na sua vida? Né, essa coisa de cobertura espiritual, vou retirar minha cobertura. Eu fico imaginando um toldo, sabe que eles têm aquela... Sabe, vou recolher, aí tá várias pessoas vindo recolhendo. Gente, me ajuda, onde está isso na Bíblia? Não existe. Sabe, essas coisas assim, vou retirar a minha bênção. Filha, a bênção é de Deus, jovem. Vamos sintonizar, porque, seja menos. Autoestima, delirante, né? Quantos de nós já viveu experiências onde, na sua comunidade de fé, você foi esmagado em nome de Deus? Ou não pôde ser quem você é? Na sua sexualidade, nas suas ideias políticas, na sua forma de viver a vida. São muitas camadas nessa cebola. A sua forma de compreender as Escrituras, de lidar com a sua espiritualidade. Quantos de nós já sofreu essas mortes em estruturas espirituais que nos adoeceram, nos prenderam, por assim dizer, em gaiolas invisíveis, debaixo de um Deus tirano, um sábado qualquer. Gente, eu adoro aquela tirinha. Pessoa com TDAH muda de assunto rápido, né? Que ele tá tem uma tirinha que ele está com um raio na mão, esperando para jogar em alguém, e aí Thor fala para ele, querido, o raio é meu. Tipo assim, você não é o Deus do raio. Mas é essa sensação de um Deus que nos vigia, esperando para nos punir. Esse não é o Deus revelado em Jesus de Nazaré. Mas algumas igrejas nos fazem acreditar que Deus tem mais prazer em punir do que em amar, em acolher, em dar dignidade. Isso é interessante. Que tipo de cristologia você aprendeu? Que tipo de teologia treinou a sua mente? Você vive com medo de Deus? Ou com medo de um profeta, de um líder, de um pastor, de jogar uma palavra, ou sei lá,
Qual é a sua relação com essa divindade? É de medo ou é de amor? Isso é interessante para a gente pensar, porque a gente pode correr esses riscos também, e só a gente que já viveu isso sabe que confrontar essas estruturas é muito doloroso. Você sai como endemoniado, ou saiu da visão, perdeu a salvação, tem vários termos possíveis, né, para isso. E quando, na verdade, a gente entende que a gente estava preso a uma estrutura religiosa colonial, que está muito mais interessado em controlar o seu corpo e a sua mente do que viver a liberdade que Cristo nos oferece. Liberdade não é pretexto para viver irresponsavelmente, tá? Vocês precisam entender também o que significa a liberdade que Cristo propõe. Mas existem estruturas eclesiásticas que nos aprisionam, nos fazem perder o brilho nos olhos por Jesus. Sabe quando você acorda domingo e sai tem que ir para a igreja de novo? Caraca. Tipo, você mais sofre do que vai feliz. Então não vá. Não vá, gente. Encontre uma outra comunidade, encontre uma outra forma. Porque você ir com sofrimento, aí eu uso aquele slogan daquela galera, pare de sofrer. Né? Por favor. Enfim. Seguindo adiante. Há um abismo quando a gente se defronta e confronta pessoas que vivem esse tipo de espiritualidade, porque elas não nos compreendem. Da mesma forma que para nós é difícil entender por que alguém serve a Deus pelo medo. Para mim não faz o menor sentido isso. Não faz o menor sentido. Se o eterno não é uma coisa que nos encanta, que bota poesia nos nossos olhos, sabe, assim, deslumbramento, tem alguma coisa errada. Se você está vindo aqui, ou lendo a Bíblia, ou fazendo o que quer que seja, por medo de ir para o inferno, jovem, você está fazendo isso errado. Repense. Não é isso. Não é por aí. Outro risco de morte, a gente está falando de Esther, se de todo se calar, se você não segurar essa bomba, a própria morte interior. A nossa morte interna. A gente sabe que as piores batalhas são as que a gente trava com a gente, né? Se olhar no espelho, botar a cabeça no travesseiro, sabendo que você precisa confrontar uma situação com a verdade, mesmo sendo dura, não é uma coisa simples. Não é. Então, se encarar tendo essa coragem, demanda muita terapia, graças a Deus o Rodrigo está aqui, né? E outros terapeutas também, cadê a Rebeca? Enfim, demanda muita coragem. Saber quem você é e saber que enfrentar essas situações não vai mudar o seu valor, porque Deus ama você independente do que você fizer. Essa verdade é libertadora e muito perigosa. Tem um livro do Philip Yancey que na contracapa está escrito assim, é Maravilhosa Graça. Está assim, não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Ele já te ama com uma medida infinita. Isso se chama graça. Essa doutrina na teologia é a graça de Deus. A gente não merece, mas a gente recebeu porque eu não faço a menor ideia. Eu não me amaria se eu fosse Deus. Vacilona, gente, só Jesus. Mas, literalmente, só Jesus. É por isso que a gente está aqui, porque a graça nos alcançou e nos fez entender que, apesar das partes mais obscuras do nosso coração, Deus nos ama. Isso é lindo. Isso é libertador. Essa é a boa notícia do Evangelho. Porque o Evangelho não é boa nova? Essa é a boa notícia. Ele fez uma ponte. Só ele podia fazer isso. Só Jesus podia ser essa ponte para levar a gente de volta para casa, de volta para Deus. Então, esses riscos todos dessas mortes sociais, religiosas, internas, não são fáceis. E Esther estava diante desse momento. Ela tinha que agir. O tio dela vira e fala, olha, a situação é essa, se você ficar quieta agora, ou seja, se você não fizer nada, ou seja, demanda de você uma ação. Não finge que não está vendo, porque é necessário. E aí a gente vai para a próxima parte do verso, que é o segundo pontinho que eu coloquei para provocar a gente. Então, ela tem esse desafio diante dela.
E a gente tem os nossos próprios desafios existenciais, no nosso momento histórico, para a gente ser bem marxistinha. Então, a gente tem essas coisas que nos afetam como sujeito histórico. Segunda coisa é o paradoxo. E aí é a hora que a cabeça dá um nó. Porque a vida não tem receita. E olha que coisa interessante o que diz esse verso. Fala assim: se de todo te calares, socorro e livramento surgirá de outra parte para os judeus. Mas você e sua família, ou você e a família de seu pai, serão mortos ou vão perecer. Lê isso com atenção. Esse trecho me fez pensar muito, eu fiquei muito tempo lendo essa frase. Como que pode? Isso é muito difícil de entender, isso é um paradoxo. Por quê? Socorro e livramento vai vir de outra parte. Aquela aliviada. Mas você e a família do seu pai, pô, tem alguma coisa errada nessa conta aí. Se socorro e livramento vai vir de outra parte, como assim eu vou perecer? Que paradoxo é esse? Você entende que parece contraditório? Você consegue entender que é um negócio que não dá para a gente entender? Até porque a nossa cristandade, o cristianismo que chegou para a gente, muitas vezes elimina esses conflitos que são da vida. Como se todo mundo fosse máquina e agisse sempre certo. Como se a vida não desse reviravoltas. Como se a gente não tivesse que enfrentar momentos onde a gente fica perdido e fala, caraca, eu não contava com isso. Eu fiz tudo certo para dar um resultado. E aí aconteceu um outro troço, nada a ver. A vida não tem dessas coisas? Quantos de vocês já passaram por isso? Coisas inexplicáveis que acontecem. Né? Fatalidades. A gente mesmo que tem ações que às vezes a gente se estranha. Fala, caramba, eu não acredito que eu fiz isso. Só eu que sou assim, gente? Balança a cabeça aí, me dá uma força. Obrigada. É verdade. Então, esses paradoxos da vida nos fazem perguntar muitas coisas. Eu acho que o crente tinha que ser a pessoa que mais faz pergunta nesse mundo. Porque eu leio um texto, eu tenho mais pergunta que resposta. Quando eu leio esse texto aqui, um verso. Eu li esse livro algumas vezes para focar nesse verso. Esse paradoxo me incomodou. Porque a vida incomoda a gente às vezes. Lembra da história do Jó? Ele achava que estava fazendo tudo certo e deu um revertério muito louco na vida dele. Como que a gente lida com essas aparentes contradições? Porque se a gente pega esse comecinho aqui, né? Socorro e livramento virá de outra parte. A gente dá aquela respirada, afinal de contas, Deus, é o Senhor dos Exércitos. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer. Não é isso, igreja? Dalton se amarra. Olha lá, a cara dele de feliz. No mês que vem está no repertório. Ou seja, Deus é o Deus dos exércitos que vai lutar por você. E Ele livra os seus filhos, Ele guarda os seus filhos. Que bênção, está tudo certo, a sua fé te faz vencer. Tudo bem, isso é uma coisa. Mas é só isso. A gente só vive isso. Vitória, prosperidade, ilha de caras, né, gente? Glamour, dólares. É só isso a vida? Não é. E o verso não para aí. Ele continua. Ele diz que ela e a família iriam perecer. Ué, mas tem alguma coisa errada. Como é que pode, gente? Ela não é uma serva de Deus? Então tem alguma coisa errada. Tem algum pecado, uma capa de Acã enterrada. Quem lê, quem pega a referência, só quem é do Antigo Testamento. Tem uma coisa estranha, ela fez uma cabeça de bode, um negócio aí, sei lá. Se ela é uma serva de Deus, como que isso vai acontecer com ela? Então Deus está fora da área de cobertura ou desligado? Tente mais tarde? É isso? Estranho. Ela não é do povo escolhido? Como é que ela vai perecer? Deus não pode livrar ela? Tipo Gilberto Gil, mudando como Deus o rumo da história. Por causa da mulher. Tudo a ver com Esther, por causa da mulher. Deus podia mudar a situação pelo simples fato dele querer. Pode. Poder, ele pode. Por que não acontece, então? Por que ele não faz, então? Por que no decorrer da história tantas coisas acontecem, assim, aparentemente Deus não está movendo uma palha? Eu sofro todo dia com aqueles bombardeios, gente. Não sei vocês. Eu não aguento mais ver aquilo ali. Eu tive que parar um pouco porque eu estava já... Como entender isso? Não precisa ir muito longe, não. A gente tem questões sociais aqui, no nosso país.
A gente tem Cuba lá, vivendo bloqueio, mais 60 anos, cara. Você tem dinheiro, você não consegue comprar, porque as coisas não chegam. Você tem noção do que é isso? Não é possível. Por que essas coisas acontecem? Então, Deus não faz uma bolha em volta do crente para que ele viva ali no glitter, no glamour, né? Vive protegido, sem problema nenhum acontecer. Por que isso não acontece? Por que Deus permite que essas situações limites venham a acontecer? Para testar nossa fé. Eu me pergunto sempre isso. Vocês se perguntam isso? Quando eu lia na época do seminário de Santo Agostinho, pensando, né, se Deus é bom, por que existe o mal no mundo, essas coisas? Isso é muito interessante da gente pensar. E a gente não tem que ter medo de pensar essas coisas, não. Porque a nossa fé, ela é fortalecida quando a gente faz pergunta. Inclusive, essa imagem, essas perguntas difíceis, são as perguntas que fazem a gente enraizar. Porque na hora que a gente está sentindo dor, seja ela qual for, física, emocional, seja ela qual for, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é: gente, será que Deus existe? Se Ele existe, Ele está me vendo aqui? Não é possível. Na hora que aperta, eu penso isso. Eu estou sendo, assim, dolorosamente honesta com vocês. Eu já pensei isso muitas vezes na minha vida. Em muitas situações difíceis que eu passei. E aí, quando eu penso isso, eu lembro que toda a minha formação teológica se deu num ambiente presbiteriano, a teologia calvinista, né? Alguns aspectos eu concordo, outros não. Calma, jovem, vai dar tudo certo no final, calma. Todas as coisas cooperam para o bem. Embora tenha nascido numa igreja batista pentecostal, outra onda, outra coisa. Tem uma imagem da teologia calvinista que sempre me vem, que é como se a vida da gente corresse em cima, fosse um vagão de trem, correndo em cima de 2 trilhos paralelos, que é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. É interessante pensar nisso. Porque a gente crê que Deus, né, criou todas as coisas, governa a história de alguma forma, alguns mais, outros menos, aí depende da sua teologia, como você entende, interpreta o texto, enfim. O fato é, a gente tem a nossa responsabilidade. Existem coisas que não estão sob nossa responsabilidade, e existem outras que estão. Esses 2 trilhos caminham juntos. E nessa narrativa do livro de Esther, a gente vê isso muito claro. O tio dela denuncia essa trama, ele descobre o cara que está sendo motivado por desejo de poder, inveja, e ele fala com Esther, ela tem que tomar uma atitude. Não tem a palavra Deus nesse livro. Os personagens humanos estão agindo. As ações humanas, os sentimentos humanos, as motivações humanas, de inveja, é tudo muito humano. É quase que shakespeariana a história. As vísceras estão ali. O que move as pessoas para agir? Para livrar o povo, para ferrar o povo, para premiar, para tirar a punição. Enfim, esse livro é fantástico, porque a gente lida com isso. Tudo muito humano. Ninguém está anulado, ninguém é inocentado, nada disso. É tudo responsabilidade humana. E o que eu posso dizer a vocês é que essas coisas acontecem com todo mundo. Todo ser humano está propenso nessa vida a viver situações difíceis. Crer em Deus, ter em Jesus como seu mestre, não faz com que você não fique desempregado. Não é verdade? Senão você não era crente. Se você perdeu o emprego, você recolhe a carteirinha de membro da igreja. Não, não é assim que funciona, gente. Este fato de ter fé e ter a sua relação de espiritualidade nessa matriz aqui, desta forma que nós vivemos, não isenta você de ter depressão. Não isenta você de passar conflitos de alma terríveis. Não isenta. Isso é coisa que dá em gente, não dá em poste. Isso é coisa da nossa condição humana. Esteja você aonde estiver, seja você numa religião de matriz africana, seja você budista, seja você islâmico, aonde você estiver, as pessoas passam por isso. Isso é da existência. Mas aí eu te pergunto, diante do mistério dessas coisas que acontecem sem o nosso controle, o que a gente faz? Esse é o ponto. O que a gente faz com isso? Como a gente lê essas situações da vida e da história? E como é que a gente digere isso e lida com a vida nesses momentos? O que depende de Deus, a gente não pode mudar. Está fora do nosso alcance. Mas o que depende da gente,
o que cabe à responsabilidade humana, a gente precisa ser plenamente consciente, responsável e ter bom senso. Porque você ser religioso não significa que você vai automaticamente ganhar uma nova ética, se você não fizer este caminho individual. Você não vai tocar uma trombeta, um anjo, descer um negócio, não vai acontecer nada disso. Isso é uma jornada individual de cada um. De amadurecimento na fé, de amadurecimento como gente. Então, quando a gente lida com esses momentos históricos críticos, e a gente, como sujeito histórico, diante de uma necessidade, você pode ser existencialista, você pode ser nihilista, não sei qual é a sua, o que te encanta. Cabe a nós entender o que é minha responsabilidade. Porque o que cabe a Deus, a gente tem que fazer. As contingências da vida que acontecem, independente do que a gente quer, não tem como mudar, não é verdade? O que não tem remédio, remediado está, já sabe o ditado. Mas o que cabe a mim? O que é minha responsabilidade? Esther está nesse momento. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, mesmo quando a gente não entende. E a gente conta com o milagre. Porque a gente tem fé. E aí é interessante, porque esses paradoxos da vida, essas limitações que a gente tem para entender, essas coisas que desafiam a gente, sabe? Tudo isso eu vejo como um combustível para a nossa fé. Não estou falando de um discurso alienante, não. Aquele moço que falou o negócio do ópio lá do povo, lembra? Aquele moço não pode falar o nome porque tem gente que fica nervosa. Mas aquela coisa religião, ópio do povo, então. Pode ser o ópio, sim. Mas se você pega isso e entende, por que ele falou isso? Será que a minha religião, a minha fé, a minha espiritualidade está me alienando da vida? A gente não quer isso. A gente quer ser realista e entender que tem coisas que são fora do nosso alcance. Mas o que está no nosso alcance, a gente precisa agir. E aí é que eu entendo que a fé, ela não é essa coisa vitoriosa. Eu vejo ela muito mais, eu já falei isso outra vez aqui. Quem fez obra em casa recentemente deve ter essa lembrança. Eu fiz no outro ano e eu tenho até hoje essa lembrança. Eu varri 500 vezes aquela poeira fina. Gente, aquilo ali é uma maldição de Satanás, não é possível. Não acaba nunca. Você passa pano, quando você vê, tá aquele. Você olha o chão, tá aquele russo, assim, sabe? Não é possível. Essa poeira fina que sobra, depois que tudo que você acreditava foi demolido, as suas certezas, sabe, assim, quando acontece aquela na sua vida, o que sobra? Essa poeirinha insistente. Eu vejo a fé nisso. Que ela insiste, ela está ali, ó. Apesar, ela está ali, resistindo, insistindo, existindo. Eu vejo a fé nisso, sabe? Porque a gente não tem a receita de tudo, a gente não tem mapa para tudo. A gente não, quando chega no planeta, a gente não ganha um mapa. Não. A gente vai dando cabeçada. Acerta um monte, erra um monte. Eu errei um monte, acertei um monte. Todo mundo aqui. E mesmo assim Deus nos ama. E mesmo assim a gente tem fé. Essa fé que resiste. Apesar dos nossos erros. Apesar da gente. Eu estou falando isso para mim. Antes de estar falando para vocês, estou falando para mim. Porque às vezes a gente fica sem rumo, sem chão. Você imagina ela aqui, diante dessa necessidade de uma decisão, ela falando, sabe assim, meu Deus, se eu encarar isso, eu posso morrer, mas eu tenho que ir. Tanto que ela fala, se eu perecer, pereci, eu tenho que encarar. Encarar as coisas da vida não é tão simples, para alguns é mais difícil. Que tem uma estrutura emocional mais frágil, precisa desse fortalecimento terapêutico, ter amigos, ter uma rede de afetos que fortalece. Cada pessoa tem uma constituição psíquica. E é por isso que a igreja existe também, para a gente ter essa rede de gente que ama a gente e que a gente ama e que ajuda a gente a caminhar mais e ir mais longe, penetrar mais fundo nas coisas da vida. Isso é a igreja também. Então, quando a gente pensa nisso, nessa poeirinha, essa confiança que existe apesar de todos os sinais contrários, é aí que o Espírito nos fortalece. Quando a gente crê contra a esperança, quando a gente tem a certeza das coisas que não veem. Lembra desses textos? Então, trazer a memória que pode me dar esperança. Então, isso
é o que faz a gente permanecer. Igual a música do Lenine. Eu envergo, mas não quebro, que é o bambu. Isso é muito interessante. A gente precisa disso. É fácil? Não é. Mas não é o que acontece na vida? É. E aí, como é que a gente faz? Aceitar que a gente vai lidar com paradoxos. Nem sempre a gente vai entender o rumo das coisas. Se você se calar, vai vir livramento de outro lado? Para o povo? Vai, mas você vai... É um paradoxo. A gente nem sempre entende as coisas. Mas, independente disso, esses trilhos que estão correndo paralelos nos lembram que cabe a nós fazer a nossa parte com sabedoria, com amor, com ética, com bom senso. A gente aprende isso com Jesus. E aí, o último aspecto desse texto, primeiro foi o desafio dela. O segundo, esse paradoxo. E o terceiro é a missão. Ela tem uma missão nesse texto. Tem uma coisa que só ela pode fazer, porque ela está num lugar estratégico. Ela está na corte. Então, ela pode chegar ao rei e denunciar aquela questão e mudar o rumo da história. Reverter aquilo. O texto diz, quem sabe não foi para esse momento que você chegou onde chegou. Ou, quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Ou, em outra tradução, quem sabe se foi para tal tempo que você chegou a esse reino. Vamos pegar esse texto para a gente. Quem sabe? Quem sabe? Esse enigma me pegou, logo de cara. Eu tenho uma coisa com as palavras, assim, às vezes eu fico parado numa palavra. Fico ali, ó. Esse quem sabe me pegou, porque ninguém sabe. A gente sabe quando a gente vai morrer? Não. A gente tem o poder de prever o que vai acontecer com a gente daqui a um mês. Daqui a um mês certinho. A gente não. Se me dissessem, gente, a Márcia está aqui, é minha amiga há mais de 20 anos. Se me dissessem há 20 anos atrás que hoje eu seria quem eu sou, eu ia rir e falar, impossível. Indígena? Pelo amor de Deus, gente. Como com a mão, andando descalço? Claro que não. Sem fazer unha? Nada na cara? Quem sabe? Ninguém sabe. A vida da gente toma tantos rumos, a gente muda tanto. Para pensar nas versões que você já teve de você mesma. 1 ano atrás, 10, 20, 30. Para, senão vai denunciar a idade. Volta aos 30 que tá bom. Tem gente que não vai nem conseguir, vai estar na maternidade, lá no bercinho. Enfim, volta. Pensa quantas pessoas você já foi. Então, esse quem sabe, não tem como saber, a vida não tem receita. Mas algumas rotas a gente já tem. Então, vamos usar como bússola para a gente alguns textos que todo mundo conhece. A gente tem aquela rota que está lá em Romanos 8, 28, que é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, isso é um pedaço do mapa, é uma rota. A gente tem também aquela rota lá de Filipenses 4, 8. A Agnes vai ficar danada, que eu estou só citando Paulo hoje, gente. Ela vai ficar como quando ela ver esse vídeo? Que diz, esse texto é lindo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude, se há algum louvor nisso pensai. É uma outra rota. Para você ter alguns caminhos para te guiar. Embora a gente, quando chega no planeta, não receba um mapa, a gente tem essas possibilidades aqui para nos orientar. E a gente tem Hebreus lá, saindo de Paulo um pouco, né, gente? Hebreus 4:13, olha que coisa linda. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Em algumas traduções está, todas as coisas, não fala só de criatura, fala de coisas, estão nuas e patentes aos olhos diante daquele a quem havemos de tratar. Ou claras e evidentes, dependendo da tradução. Deus está vendo tudo. Ele vê todo o mosaico. Imagina que a história é um grande mosaico. A gente, como é finito, como é breve, vê só um caco de azulejo mal quebrado, com rejunte meio pegando, assim, meio irregular. Ele está vendo o mosaico inteiro da história. A gente não consegue ver o mosaico todo, mas ele vê. Então, assim, pensando em Esther, ela não fazia a menor ideia de que eu, em 2024, estarei no Rio de Janeiro, um calor de 60 graus, um sol para cada um, falando sobre isso.
Ela não fazia a menor ideia disso, mas ela era uma pessoa estratégica ali. O que isso tem a ver com a minha vida agora? Eu e você somos pessoas estratégicas aonde a gente está. A vida que a gente teve, os efeitos disso na gente, o que você estudou, a sua condição financeira, econômica, as suas questões de gênero, essa mistura que fez você ser quem você é, e colocou você nesse lugar, conhecendo essas pessoas, trabalhando nesse trabalho, tendo esses amigos, essa família, isso é estratégico. Como Esther. As andanças e as mudanças da vida dela foram estratégicas para que ela chegasse ali. Mas estratégico para quê? Qual é a missão de Esther aqui? Defender a verdade, a vida, a liberdade. Então, quem você é, o que você faz, aonde você está, é estratégico para que você defenda a liberdade, a vida, a verdade. Assim como Esther. Isso a gente aprende lá em Êxodo. O Deus libertador, eu vi as suas aflições, ouvi o seu gemido, conheci os seus clamores e desci. Eu fiz alguma coisa, eu me movi, eu desci para libertá-los. Então, esse Deus libertador do Êxodo tem que imprimir no nosso coração esse desejo de libertar também. Então, a nossa bandeira de luta, as causas pelas quais a gente dedica a nossa vida. Eu sou uma pessoa apaixonada pelas coisas que eu acredito. Eu sei que vocês também são. Deve ser qual? Lutar contra a desigualdade social, para que as pessoas possam ser quem elas são, para que elas tenham dignidade, comida, roupa, casa, saúde, educação. Isso é básico. Que as pessoas possam conhecer a Deus e aproximar dele, que não seja de uma maneira que não seja pelo medo, pelo terrorismo gospel, sei lá, as maluquices que a gente vê tanta igreja fazendo. Não, isso não é a verdade que Jesus nos ensina. Não é. Então a nossa vida deve ser motivada, movida por isso, para a libertação, para que as pessoas vivam a verdade, para que as pessoas sejam quem elas são e elas sejam amadas como elas são. A gente não gosta de ser amado como a gente é. Eu sou um pouquinho insuportável, mas a Agnes me aguenta. Amiga, obrigada. E vocês também. Olha que bonito. Isso é maravilhoso. Carol, coitada, me aguenta, não sei como, mas está ali. Crente, firme. Então, esse ofício de denunciar e anunciar, que é o ofício profético, a gente precisa ter. Só que ela precisava estar atenta aos sinais, igual a gente hoje. E aqui eu encerro. Perceber o nosso tempo, perceber as denúncias que precisam ser feitas. Como a gente pode fazer isso? É o poder público? É na luta por política pública? É a gente se organizando como sociedade civil? É você sendo mais gente com as pessoas que você convive e sendo uma pessoa legal? Não seja um crente chato, em nome de Jesus. Para. Se você é chato, vamos parar com isso agora. O mundo já está cheio de crente chato. Então, dá um testemunho bom de Jesus, decente. Pode ser? Igreja. Amém. Então pensa, lê o tempo, lê o seu contexto. Como que você pode ser a mão de Jesus ali, a voz, o abraço? Como? O que você pode fazer com as ferramentas que você tem no contexto onde você está para testemunhar da bondade e da graça de Deus? O que você pode fazer? Esse é o ponto. A missão de Esther era essa. E a sua? Você sabe qual é a sua? Eu me pergunto todo dia isso. Qual é a sua missão agora? Quais são os seus desafios agora, hoje? Esse momento histórico aqui, janeiro de 2024. Quais são os paradoxos que você está tendo que enfrentar? Situações que você não entende, mas mesmo assim tem que encarar, porque não tem como. Qual é a sua missão ou o que dela você já conhece? Eu conheço um pouco da minha, ela está se descortinando à medida que a gente amadurece. E você? Quais são, em quais territórios, em quais áreas você vai ser sal da terra e luz do mundo? Para quais pessoas você vai ser Jesus? Quais causas você vai assumir como suas? E vai dedicar a sua vida para lutar por elas? A causa da educação?
A causa do gênero, a causa da inclusão, a causa ecológica? Quais causas? Porque ser testemunha de Jesus é algo prático, que tem que aparecer na sociedade, tem que fazer diferença na sociedade. Não adianta você só ser crente dentro da sua casa, ou dentro da igreja, não faz o menor sentido. Então, quando a gente pensa nisso, eu queria desafiar você a levar essas perguntas com você para casa essa semana. Pensar nisso. Fazer esse exercício. Assim como Esther, quais são os seus desafios? Você consegue mapear, enxergar isso para esse ano? Quais são os paradoxos que você está tendo que lidar, que você não entende por que está acontecendo, mas está acontecendo, e é isso aí, vamos que vamos. Não tem como voltar atrás. E qual é a sua missão nisso? Porque onde você está é exatamente onde Deus quer que você esteja. Sendo quem você é. Atuando como você atua. Como que você pode fazer isso para a glória de Deus? O que é uma coisa para a glória de Deus? Para que as pessoas vejam Jesus em você. Isso é fazer alguma coisa para a glória de Deus. O que você mostra dessa relação que você tem com Deus? Então, meu desejo é que você encontre essas respostas. E se você ficar muito angustiado, o que é normal, eu fico sempre, que você peça a Jesus para te guiar nesse caminho, sabe? De conexão com você, primeiro. E aí isso resulta em conexão com o próximo, com a nossa casa comum. É essa conexão, primeiro que é com Deus, aí a gente consegue se ver, consegue ver o outro, consegue ver. Essas conexões são fundamentais. A gente tem um desafio. Vai lidar com muitos paradoxos, mas a gente tem uma missão. E é isso. A gente tem que ir em frente. Como diria Fidel. Hasta la victoria, não paramos. É seguir em frente. Vamos orar? Senhor Jesus, que essas sementes caiam numa terra fértil. E que cada coração que ouviu essas palavras, palavras como sementes, possam brotar árvores frondosas com muitos frutos, para que a sombra alivie e que sirva de comida e que sirva de lugar de descanso, para que a gente seja isso para os outros. Lugar de descanso, lugar de alimento, lugar de vida. Eu só peço isso ao Senhor, que a gente saiba entender os nossos desafios, que a gente saiba que não é fácil, que tem coisas que a gente não entende mesmo, mas isso não faz com que a gente não seja responsável pelos nossos atos. Nos ajuda a ser responsável, Senhor. Nos ajuda a identificar a nossa missão. Como que a gente pode agir na história, nesse momento histórico concreto, material, para fazer a diferença. Essa é a minha oração. Para mim, para cada um dos meus irmãos que está aqui e para os irmãos que estão assistindo online também, que o Senhor fale no coração dessas pessoas. Um evangelho vivo, apaixonante, que move a gente para ser parecido com Jesus. No teu nome santo, Senhor. Amém.